Bem-vindo ao Curiosidades Sem Fim 77, o canal onde exploramos as histórias mais profundas, intrigantes e transformadoras da humanidade. No vídeo de hoje você vai descobrir a linha do tempo completa da história da Igreja, desde o século I, após a morte e ressurreição de Jesus, até o grande estopim da Reforma Protestante em 1517. Aqui você vai entender como nasceu a Igreja Apostólica, quem foram os primeiros defensores da fé, as perseguições do Império Romano, as heresias que ameaçaram a doutrina cristã, a formação do cânon bíblico, a ascensão do poder papal, o grande cisma do Oriente, as cruzadas, o surgimento das ordens religiosas e da escolástica, os pré-reformadores esquecidos, e finalmente, o dia em que Martinho Lutero mudou a história para sempre. Este vídeo traz uma jornada épica de quase 1500 anos, com nomes, obras, concílios, movimentos teológicos e eventos marcantes que moldaram tudo o que chamamos hoje de cristianismo. Se você ama história, teologia e curiosidades profundas, este vídeo foi feito para você. Se inscreva e participe. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, ative o sino, comente o que mais te surpreendeu nessa linha do tempo. Compartilhe com alguém que ama história e conhecimento. Inscreva-se no canal Curiosidades Sem Fim 77 para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação ajuda muito o canal a crescer e continuar produzindo vídeos de alta qualidade. Linha do tempo da Igreja Cristã. De Jerusalém a Wittenberg dos Apóstolos, a Reforma, 1500 anos de lutas, heresias e defesa da fé. A história da Igreja Cristã começa por volta do ano 30 da Era Comum, quando ocorre a ascensão de Jesus e logo depois o Pentecostes. Esse momento é considerado o início da Igreja Apostólica em Jerusalém. A partir desse ponto, os seguidores de Jesus iniciam uma intensa expansão do Evangelho, conduzida principalmente pelos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro atua em Jerusalém e depois em Roma. Paulo realiza viagens missionárias por diversas regiões, deixando cartas importantes, como Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas e Efésios. Esses escritos formam a base pastoral e teológica da igreja primitiva. Entre os anos 49 e 50, ocorre o Concílio de Jerusalém, onde os líderes da igreja decidem como deveria ser a relação entre os novos convertidos gentios e a lei de Moisés. Essa decisão abre caminho para uma expansão ainda maior do cristianismo entre vários povos. No ano 64, o Império Romano, sob o comando do imperador Nero, inicia uma fase de forte perseguição contra os cristãos. Nesse período, segundo a tradição, Pedro e Paulo são martirizados. Em 70, Jerusalém é destruída e muitas comunidades judaico-cristãs se espalham pelo Império Romano. No ano 95, João escreve o livro do Apocalipse e consolida o conjunto de escritos que encerra o período apostólico. No ano 96, Clemente de Roma escreve a obra chamada Primeira Epístola de Clemente, um dos documentos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento. Ele defende a unidade da Igreja e a continuidade da autoridade apostólica. Entre os primeiros defensores da fé cristã, conhecidos como pais apostólicos, destacam-se Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Clemente enfatiza a importância da ordem na Igreja. Inácio escreve cartas profundas durante sua viagem para o martírio, combatendo o movimento chamado docetismo e reforçando a organização episcopal. Policarpo, discípulo do apóstolo João, é um exemplo de testemunho e firmeza até o martírio. Nesse período, os cristãos enfrentam desafios doutrinários, como o gnosticismo e disputas sobre autoridade e organização. No segundo período, que vai aproximadamente do ano 100 ao ano 313, a igreja passa por expansão, perseguições severas e desenvolvimento doutrinário. Entre os anos 100 e 165, surgem grandes apologistas que defendem a fé diante da filosofia pagã e das acusações injustas
contra os cristãos. Entre esses nomes está Justino Martyr, autor da primeira apologia, da segunda apologia e do diálogo com Trifão. Ele explica a fé cristã como a verdadeira filosofia e responde a acusações de ateísmo e imoralidade. Tatian, seu discípulo, escreve um discurso aos gregos atacando costumes pagãos. Atenágoras escreve um pedido em defesa dos cristãos ao imperador romano. Entre os anos 140 e 200, a igreja enfrenta o gnosticismo e o marcionismo. Marcion cria seu próprio conjunto de escritos e rejeita o Antigo Testamento. Essa ação força a igreja a definir melhor os limites do cânon. Ireneu de Lyon escreve a obra contra as heresias ao redor do ano 180. Combate o gnosticismo e defende a unidade da fé cristã. Tertuliano, importante escritor latino, escreve obras como Apologeticum e sobre a prescrição dos hereges, defendendo vigorosamente a fé e introduzindo terminologias teológicas importantes. Orígenes produz vasta literatura e escreve contra Celso, respondendo a ataques contra o cristianismo. Ele também contribui de modo decisivo para o estudo da Bíblia. Entre os anos 200 e 250, o cânon do Novo Testamento começa a tomar sua forma final. Entre os anos 250 e 303, os cristãos sofrem perseguições intermitentes sob os imperadores Valeriano e Décio. De 303 a 313, ocorre a grande perseguição ordenada por Diocleciano, a mais intensa já registrada. Esse período fortalece a memória dos mártires e aprofunda a reflexão teológica e apologética. No terceiro período, chamado Igreja Imperial ou Patrística Madura, entre os anos 313 e 476, o cenário muda radicalmente. Em 313, o Edito de Milão, emitido por Constantino e Licínio, garante liberdade religiosa aos cristãos. Entre 318 e 337, o imperador Constantino influencia diretamente assuntos da Igreja e convoca o Concílio de Nicéia no ano 325. Nesse concílio, é condenado o arianismo, movimento liderado por Ário que afirmava que Cristo era uma criatura e não plenamente divino. A Igreja formula o Credo Niceno e destaca o papel de Atanásio de Alexandria na defesa da plena divindade de Cristo. Atanásio escreve a obra sobre a encarnação e cartas fundamentais para combater os arianos. Entre os anos 350 e 430, a Igreja desenvolve diversas doutrinas e consolida o cânon bíblico. Em 381 ocorre o Concílio de Constantinopla, que reafirma o Credo Niceno. Em 431, o Concílio de Éfeso condena o nestorianismo e defende a união perfeita entre a divindade e a humanidade de Cristo. Círio de Alexandria é uma figura central nesse debate. Em 451, o Concílio de Calcedônia define a doutrina das duas naturezas de Cristo. Entre as figuras latinas e orientais desse período, destacam-se Ambrósio de Milão, que defende a autonomia da Igreja diante do Estado, Jerônimo Tradutor, da Vulgata, que se torna a Bíblia oficial do Ocidente, e Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história. Agostinho escreve Confissões, A Cidade de Deus, de Trinitate e vários tratados contra o pelagianismo, defendendo a doutrina da graça e combatendo o maniqueísmo. João Crisóstomo Tornessey, conhecido por sua eloquência, sermões e defesa da moral cristã. Em 380, com o Edito de Tessalônica, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Em 476, o Império do Ocidente cai e dá início à Idade Média. No quarto período, entre 476 e 1517, temos várias fases importantes. Na Alta Idade Média, a Igreja se torna o principal elemento de integração social. Em 590, Gregório o Grande se torna Papa e fortalece a liturgia, a organização clerical e a missão cristã na Europa. Em 597, Agostinho de Cantuária é enviado à Inglaterra para evangelizar os anglo-saxões. No período carolíngio, no ano 800, Carlos Magno é coroado imperador pelo Papa Leão III
criando uma nova aliança entre Igreja e Estado. O Renascimento carolíngio promove educação, liturgia e reforma do clero. Entre os séculos XI e XIII, ocorre grande transformação. Em 1054, acontece o grande cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Entre 1095 e 1291, acontecem as Cruzadas. Nos séculos XII e XIII, cresce a teologia escolástica. Anselmo de Cantuária escreve o Proslogion e Quer Deus Homo. Pedro Abelardo contribui com debates sobre método. Tomás de Aquino escreve a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Obras monumentais que unem fé e razão. Ainda nesse período, surgem ordens mendicantes como franciscanos e dominicanos, com profunda atuação apologética, missionária e doutrinária. Nos séculos XIV e XV, surgem crises e movimentos pré-reformadores. John Wycliffe, na Inglaterra, critica o poder da Igreja, traduz a Bíblia para o inglês e influencia os Lollards. Jan Hus, na Boêmia, denuncia os abusos clericais, defende reformas sacramentais e é condenado à morte no Concílio de Constança em 1415. O movimento dos valdenses, iniciado por Pierre Valdo, critica a riqueza do clero e busca uma vida simples. O conciliarismo tenta limitar o poder absoluto do papado. Savonarola critica a corrupção moral em Florença e é executado no final do século XV. No mesmo período surge o humanismo renascentista. Erasmo de Roterdã escreve Elogio da Loucura no ano 1509 e publica uma edição crítica do Novo Testamento grego em 1516. Sua obra inspira estudos bíblicos mais profundos. Finalmente, chegamos ao quinto período, o estopim da Reforma Protestante. A Igreja enfrenta críticas sobre indulgências, corrupção e práticas abusivas. A imprensa criada por Gutenberg na metade do século XV facilita a circulação de ideias. Wycliffe, Hus, Erasmo e outros preparam o caminho para uma grande transformação. No dia 31 de outubro do ano 1517, Martinho Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, denunciando abusos das indulgências. Esse ato se torna o marco inicial da reforma. Lutero publica textos importantes como a nobreza cristã da nação alemã e sobre o cativeiro babilônico da igreja. Em 1521, na Dieta de Worms, ele se recusa a retratar suas posições e é excomungado. O movimento reformador se espalha por toda a Europa e surgem outras vertentes, como o movimento de Ulrico Zwinglio, o calvinismo e o anglicanismo de Henrique VIII. A reforma é o resultado de séculos de debates, perseguições, concílios, produção literária, avanços intelectuais e conflitos espirituais. Ela se baseia na defesa da fé feita por homens como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia Rustino, Martírio Ireneu de Lyon, Tertuliano, Orígenes, Atanásio, Agostinho, Anselmo Tomás de Aquino, Wycliffe, Hus e Erasmo. Cada um deles deixou obras importantes para a compreensão da doutrina cristã, da história da Igreja e da formação da teologia. Essa é a grande jornada histórica que começa no primeiro século com os apóstolos e chega ao século XVI com a Reforma Protestante. Uma trajetória marcada por fé, perseguições, debates, concílios, grandes obras literárias, crises e renovações espirituais que transformaram profundamente o mundo ocidental.